Oi, gente, boa noite, tudo bem? Quem estiver me escutando aí puder dar um toquezinho, a gente começa. Vi que a Vivi já tá online ali, já vou chamar ela, tá? Só me digam aí se o áudio tá bom, tá funcionando, tá? Ah, show de bola, Amanda. Então vou chamar a Vivi aqui pra gente começar a conversar, tá? TRT de Campinas, né? São Paulo, era o TRT 15. E de lá para cá, tive uma história bem diferente, assim, no serviço público, né? Eu não fiquei esse tempo todo num órgão só. Eu fui, apesar de aquele ter sido o meu concurso, né? Que eu fiquei até recentemente, eu transitei por vários órgãos, assim, vários tribunais. Trabalhei no TRT de Campinas, trabalhei no TRT do Rio de Janeiro, fiquei 7 anos lá. Depois fui cedida para o Ministério do Trabalho, que é o Poder Executivo, né? Fiquei 6 anos no Ministério do Trabalho aqui em Florianópolis, porque eu queria muito voltar para cá, que era a minha cidade. E depois consegui redistribuir aqui para o TRT 12. Nesse meio tempo foi quando eu voltei a estudar, né? Eu fiquei bastante tempo sem estudar, porque eu tinha um filho, né? Quando eu entrei, tenho filho, né? Eu entrei em 2005, ele era um bebezinho, assim, né? Tinha meses. E aí me dediquei, obviamente, a terminar minha faculdade na época e a cuidar do meu filho, que era uma criança ainda precisava dos cuidados. E, né, graças a Deus, o tribunal sempre me permitiu, o TRT, né, sempre me permitiu conciliar bem essa vida, né, de servidora e de mãe. E aí, quando ele tinha mais ou menos, assim, uns 11 anos de idade, eu decidi que era hora de voltar a estudar, né. E quando eu decidi voltar a estudar, eu já tinha em mente que o Tribunal de Contas era a menina dos olhos, assim, era o que eu queria, era o meu sonho, o Tribunal de Contas de Santa Catarina. E aí foi em 2015, né? Quando eu te conheci nos grupos ainda lá do Facebook, né? Depois pro WhatsApp, éramos dois concurseiros, e aí logo naquela época eu já percebi que tu eras a pessoa que eu tinha que prestar atenção no que falava, né? Porque eu já percebia que as suas dicas eram valiosas. E como uma pessoa que já era servidora e que já estava fora desse mundo de concurso há muitos anos, eu era completamente perdida, assim. Eu não sabia como estudar. E, obviamente, do concurso do TCE de 2016 para cá também a coisa já mudou completamente, né? Toda hora a gente tem que estar se atualizando e já não se estuda mais como se estudava naquela época. Mas naquela época, então, em 2016, foi que eu resolvi retomar. Mas, assim, existiam poucos concursos que atendiam as minhas especificidades, né? Então, o Tribunal de Contas era realmente o que eu queria. E justamente porque era a área de controle era a área que eu tinha mais afinidade mesmo. Também porque era um dos poucos concursos que as vagas são por formação. E como a minha formação é administração, é muito raro, né? São raros, assim, concursos que têm vagas específicas para administração, num bom patamar salarial, de auditor, né? Então, e eu tenho um irmão que trabalha lá, né? Desde 2006, né? Ele é do concurso de 2006. E eu já sabia que o órgão era muito bom, que era um órgão de excelência, assim. Então, realmente era o que eu queria. E o TRT também é um órgão muito bom. Então, assim, eu não queria sair do TRT simplesmente para ganhar mais. Claro que eu tinha a intenção de ganhar mais, todo mundo tem. Mas eu tinha realmente um objetivo de realização profissional. Aquela coisa assim, aquela cobrança que a gente tem. Meu cargo era de nível médio e tal, meu diploma estava na gaveta, eu queria me sentir assim, queria valorizar o período que eu estudei e tal, a minha formação. Então, esse era um dos poucos concursos que atendia assim, as minhas necessidades, né? Um salário melhor, a lotação de certeza em Florianópolis,
A área de controle, que era a área que eu tinha mais afinidade, né? A área fiscal também é uma área muito interessante, mas que realmente eu não tinha, assim, eu tinha dificuldade, né, nas disciplinas da área fiscal. E então eu já desde aquela época sabia que era isso que eu queria. Então fiz, né, aquele concurso de 2016, eram 5 vagas. Eu estudei praticamente só no pós-edital. Foi uma correria. A sorte é que ele foi adiado, que aquela prova foi adiada, a gente ganhou mais uns 2 ou 3 meses. E foi uma loucura, assim. Aquela época foi aquele tipo de estudo, assim, só de leitura de PDF mesmo, PDF até cansar, até o olho sangrar, assim. As questões só de PDF mesmo. E eu já tinha assinatura de plataforma de questões, mas eu não utilizava, porque eu não tinha tempo. O meu tempo era todo dedicado à leitura de PDF, porque eu comecei do zero mesmo, já no pós-edital. E aí eram 5 vagas, eu fiquei em 7º. E era um concurso que não tinha cadastro de reserva, então eles realmente não chamaram mais ninguém. E foi, assim, um baque. Assim, eu quase me deprimi, assim, foi bem difícil superar aquela reprovação, né? Foi uma aprovação, mas que ao mesmo tempo, enfim, não adiantou, né? Mas ao mesmo tempo, foi um concurso que me fez acreditar, né? Eu acho que na vida do concurseiro, principalmente quando a gente ou está começando, ou quando a gente retoma, que era o meu caso, né? Que eu estava retomando depois de muito tempo, assim, sem estudar, a gente precisa daquele concurso que é o concurso que vai fazer a gente acreditar que é possível, né? E que bom quando é um concurso que a gente quer muito, né? Que era o meu caso. E ali eu percebi que, assim, poxa, concurso não é só para quem é novinho, não é só para quem está 100% dedicado aos estudos. Eu trabalhava 8 horas, naquela época do concurso de 2016, eu estava cedida ao Ministério do Trabalho e era 8 horas com um ponto eletrônico, mais uma de almoço. Eu sempre fui uma servidora que trabalhei pra caramba, então eu nunca tive vida fácil, eu nunca tive, né? As pessoas acham assim, depois que a gente já é servidor, é mais tranquilo para continuar estudando. Para mim sempre foi difícil. E, e mesmo assim, a gente tem que fazer do limão a limonada, né? A gente tem que dar um jeito. Assim. E então, realmente foi o concurso que me fez acreditar que dava, né? Mas lógico, fiquei muito triste porque depois desse eu fiquei assim, órfã, né? O que que eu vou fazer? Para qual concurso que eu vou estudar? Então a minha vida depois que eu decidi voltar a estudar, ela sempre foi muito instável. Eu não fiquei estudando de lá para cá, né? Não, eu não conseguia, eu não tenho essa disciplina. Eu sempre fui procrastinadora e aí eu só consigo estudar mesmo na base do desespero, assim, sabe? Então, eu fiquei sem ter um objetivo, né? E agora, vou estudar para quê? Para a Secretaria da Fazenda, que foi aquele concurso que veio 2 anos depois. Eu não gostava, não era o que eu queria. Lógico, eu queria o salário, né? Eu não queria o processo. Mas, assim, não, realmente eu não tinha um objetivo. Até que veio o concurso do TRT de 2017. E foi um concurso naquela época que surgiu assim, no apagar das luzes, assim, eles já tinham emitido uma nota na época que não haveria concurso naquele ano e que não, enfim, não tinha concurso previsto para aquele ano, né? Embora eles estivessem sem concurso vigente, eles não fariam naquele ano, eles já tinham emitido nota oficial. E aí fiquei triste também, não continuei estudando, porque eu não consigo mesmo, é muito difícil eu estudar num pré-edital, eu não consigo ter essa constância. Mas volta e meia eu pegava. Aí pegava e sempre aquela história, né? Começava da aula zero do PDF. Da aula zero do PDF. Assim, eu era mestre em aula zero, eu era mestre em princípios, né? Princípios da administração, princípios não sei o quê. Isso aí eu sabia de cor e salteado, porque eu não saía daquilo. Sempre da aula zero, aula 1, aula 2. E aí
E era sempre assim, retomava, parava, retomava, parava. Aí o concurso do TRT de 2017 para analista da área administrativa, eu assim, nossa, esse eu quero muito, porque eu já era uma servidora de TRT, eu amava o órgão que eu trabalhava, é excelente e assim, virou também aquela obsessão, né? E eu acho que quando a gente está estudando para concurso, a gente tem sim que ficar meio obcecado por aquilo ali, sabe? Porque aqui realmente você tem que respirar aquele objetivo, você tem que acordar pensando nele, porque senão não vai, né? Principalmente para quem não tem muito tempo disponível, né? E aí estudei, mas estudei de novo só no pós-edital e de novo só via PDF, no máximo aquelas questões que tinham no final do conteúdo do PDF. E daí aquele concurso era uma vaga, não, era só cadastro de reserva, era só cadastro de reserva, mas a gente sabia que pelo menos uma vaga eles iam chamar, né? E que naquela época tinham 10 vagas do cargo no órgão, né? 10 vagas é, é, não ocupadas, né? Então, eu sabia assim, que pelo menos se eu ficasse entre o 10º por ali, que eu teria chance de ser chamada, né? Só que eu fiquei em nono na objetiva e na discursiva eu caí para 18º. Ali eu já sabia que seria muito difícil eu ser chamada. E de novo foi aquela decepção, né? Mas também de novo eu pensei, poxa, se eu levar a sério isso aqui, eu consigo, porque foram 2 concursos, um em seguida do outro, que num estudo de pós-edital eu consegui ter um bom resultado. Mas novamente eu deixei de lado, né? E o meu sonho ainda era o Tribunal de Contas. Eu ficava, nossa, mas quando sair o Tribunal de Contas eu vou retomar. E aí, lá para 2019, começaram os burburinhos do Tribunal de Contas novamente, né? E aí, só que eu estava num momento da minha vida particular e também de profissional, que daí eu consegui ser cedida para o TRT novamente, o TRT12, distribuir para o TRT12, consegui trazer meu cargo para cá. E daí, um momento de trabalho novo, aquela coisa toda, órgão novo, né? Tudo diferente. Eu não conseguia encaixar os estudos na minha rotina, mas eu sabia que eu precisava dar um jeito no Tribunal de Contas. E aí veio a pandemia, né? O concurso ia ser, o edital ia ser lançado em março de 2020. Ali eu estava tentando começar a retomar e eu já sabia que se fosse lançado ali também eu não teria muita chance, porque de 2016 para cá já mudou também bastante coisa. Então, o nível vai aumentando cada vez mais e você tem que acompanhar. E lógico, a lição que tinha ficado dos 2 concursos anteriores que eu fiz é que eu podia, que eu tinha chance, que era possível, mas também que se você ficar só em pós-edital, sempre vai faltar um pouquinho. Vai faltar. É isso mesmo, entendeu? Então, eu sabia que eu não teria muita chance, mas a pandemia veio para me dar uma chance. E aí veio teletrabalho, né? Que lógico que facilita, você ganha tempo no seu dia de trajeto, de se arrumar. Mulher, né? A gente não precisa ter que se maquiar, não precisa se arrumar, não precisa ter aquele deslocamento de trabalho. Facilitou tudo, né? Eu acho que se não fosse o teletrabalho, talvez eu não tivesse conseguido. Além, obviamente, de nesse meio tempo, em 2021, tu lançar a tua plataforma e eu ser a cobaia, né? No projeto piloto ali, eu tive a chance e a oportunidade, que eu sou eternamente grata, de participar. E ainda assim, Acho que eu estava trabalhando de meio-dia às 7 e eu tinha aquele horário que eu tinha que ficar no expediente, não poderia me ausentar ou fazer outras coisas e tal. Então, ainda de estudar, né? E era difícil conciliar o trabalho e função comissionada, e essas coisas, mudança de setor e tal. E aí, nesse meio tempo,
veio o teu estudo por questões e ele realmente modificou a minha forma de estudar. Foi ali que virou a chave, assim. Eu parei com aquela coisa de ficar lendo PDF o tempo inteiro, de recomeçar sempre e de ficar e avançar bastante assim em todas as disciplinas, assim, sabe? E é isso. Veio o concurso, a tua plataforma, tu lançou o concurso, o edital saiu em novembro de 2021, acho que a gente tinha começado em fevereiro. Muito intensos ali, de questões e tal, com o teu método, e ali realmente que tudo mudou, assim, né? Que eu consegui avançar mesmo assim no meu desempenho e ter uma boa classificação a ponto de chegar competitiva na prova, né? E é isso, Hum, assim. Legal, Vivi, assim, o pessoal tá falando que tá dando uma oscilada no teu áudio aí, tá? Ah, Talvez, tá. eu não sei se entra a ligação, se a bateria tá fraca do teu fone, mas eu tô conseguindo te ouvir, mas realmente de vez em quando dá umas falhadinhas. Ah, Eu aqui queria comentar entraram ligações, aquela coisa, né? sempre, né? Ninguém liga, mas aí na hora da live eles estão ligando, né? Eu queria comentar algumas coisas que assim, tu falaste que para mim são fundamentais, né? A primeira delas, essa questão do estudo pré-edital, né? Uhum. Ah, eu estou pensando ali no concurso que vai ser ano que vem, eu já estou estudando, já estou focando nele, é, já estou fazendo questões, sim, já estou trabalhando em função daquela prova, isso é fundamental. Tu sempre fosse muito bem em prova, né? Teus desempenhos eles são excelentes, mas sempre que tu dava essa pausada e retomava, tu tinha prejuízo, esquecia, perdia o ritmo, aquela coisa de rotina de estudo, de sentar, resistência, aguentar as horas, a gente vai perdendo, né? A pandemia, tu não é a primeira, eu acho que quase todos aqueles que eu converso, assim, foi naquelas pessoas que aproveitou a pandemia de uma maneira positiva, né? Muita gente desanimou, parou. É importante a gente manter o foco, se manter, de fato, tendo aquele objetivo, né? E aí eu quero detalhar um pouquinho contigo essa questão da tua rotina de estudos ali, né? Tu falaste que, enfim, tu trabalhavas ali às 8 horas, em alguns órgãos um pouco mais, outros um pouco menos. Como é que tu organizava, assim, a questão do teu horário? Tu começava mais cedo, começava mais tarde, sacrificava o final de semana? Como é que tu organizava a tua rotina de estudos ao longo da semana? De novo, uma ligação aqui, só um minutinho que eu vou. Peraí, só um Hum, minutinho. Tudo bem. Não, então, eu realmente trabalhava assim no pós-edital do TCE, eu trabalhava de meio-dia às 7, né? Então eu tinha que estudar no período da manhã e no período da noite. Isso era inevitável. Então até meio-dia mais ou menos eu conseguia estudar, né? Parava para almoçar e seguia trabalhando. E à noite, novamente, após o expediente, até não aguentar mais ficar acordada. Tinha que ser assim. E fins de semana eu não podia. Eles tinham que ser sacrificados mesmo, não tinha jeito, eu tinha que estudar sábado e domingo, né? E na reta final mesmo foi aquela loucura. Assim, eu tive existem algumas questões, e isso é bastante particular de cada um, que facilitam o processo, né? No meu caso, o meu namorado também estava estudando para esse concurso. Então, era menos uma coisa com a qual eu tinha que me dividir, né? A gente sabe que todo mundo tem as suas questões particulares, a sua família e tal. Eu tenho o meu filho, mas graças a Deus, o meu filho já estava bem grande nesse segundo concurso. Então, assim, super compreendia, apoiava. Também está no esquema de vestibular, então a gente estava todo mundo aqui em casa no foco do estudo, né? E o meu namorado também, ele resolveu encarar essa jornada comigo. Então,
eu não tinha aquele peso, né? Assim, meu Deus, eu tô aqui, eu devia estar curtindo o tempo com a família, devia estar, sei lá, descansando. Ah, eu já tenho um salário bom. Ah, por que que eu tô me submetendo a isso mais uma vez, perto dos 40 anos? Então, isso facilitou. Eu acho que todo mundo, quando decide estudar para concurso, tem que ter em mente que precisa do apoio, daquela rede de apoio mesmo. E eu tive essa rede de apoio. Eu tive a rede de apoio do meu filho e tive a rede de apoio do meu namorado. E na reta final, a gente ainda fez um esquema, assim, de... Eu me lembro muito bem que quando meu pai fez concurso para auditor fiscal na década de 80, inclusive meu pai é teu colega, Aham. ele sempre contava que na reta final do concurso dele, ele e um amigo dele foram para casa de praia, se isolaram, né? Meu pai também já tinha 3 filhos, aquela coisa toda, se isolaram. Claro, cada um tem a sua realidade, todo mundo trabalha com o que tem, mas a gente sempre tem que pensar em estratégias, né? E ele sempre contava essa história de que eles se isolaram numa casa de praia, ficaram os 2 estudando e os 2 passaram. E aí, nesse concurso do Tribunal de Contas, eu e meu namorado, a gente alugou também apartamento para a gente poder ficar todo mundo num ambiente só, não precisar ficar se dividindo entre as casas, e de a Uhum. gente acordar. Óbvio, a gente tirou férias junto, né? Ele também é servidor do TRT, então a gente conseguiu conciliar isso tudo, né? E aí a gente ficava desde o comecinho do dia, a gente já acordava estudando e ia, assim, a gente só parava para comer e tomar banho mesmo, assim, sabe? E ia até o final da noite, até não aguentar mais, e fim de semana tudo direto, assim, pra gente não precisar nem sair para ir em mercado. A gente fez um esquema, assim, todo um esquema de guerra mesmo, pra gente poder se ausentar o mínimo possível, assim. E tem que ser assim, principalmente quando o estudo não o pré-edital não foi bem feito, né? No meu caso, no caso Uhum. dele, assim, né? Então, mas assim, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que existem realidades e realidades. Eu não sou aquele exemplo de candidata, de concurseira, que teve aquela coisa linear, né? Porém, o meu estudo foi construído ao longo dos anos, né? Eu não teria passado no TCE em 2022 se não fosse aquele concurso de 2016 e o concurso do TRT de 2017, que no final das contas eu acabei sendo chamada, né? Porque como ele foi suspenso durante a pandemia, a validade dele, acabou que esse concurso de 2017 ainda está vigente até setembro desse ano, do Uhum. TRT, e eu fui chamada agora quando eu já tinha sido chamada para o TCE. E aquelas coisas, eu estava já trabalhando no TCE, aquelas coisas da vida, porque eu queria muito esse cargo de analista do TRT, porque era um órgão que eu amava trabalhar. E para mim, se eu tivesse passado naquele concurso de analista do TRT, eu tinha encerrado a minha vida de concurseira ali. Embora o TCE fosse realmente assim o sonho de consumo, o TRT era um lugar que eu era muito feliz. Então, assim, eu teria ficado naquele cargo de analista felizona. Eu ia estar super satisfeita. E no fim, como eu não fui chamada e a perspectiva era realmente de não chamarem mais ninguém daquele cargo de analista da área administrativa, eu já tinha esquecido esse concurso. Ele já não estava mais, aquele grupo de WhatsApp de 2017 nunca mais nem tinha sido acionado e de repente ele começou a bombar, ressurgiu das cinzas. Mas enfim, ainda bem que eu não fui, porque daí eu acabei trilhando um outro caminho que era realmente o que eu queria, que era o TCE, que eu tô, meu Deus, super realizada ali agora. A gente às vezes não questiona os caminhos, né? A gente toma uma decisão, as coisas vão acontecendo e a gente acaba parando em outro caminho, depois olha para trás e entende por que que aconteceu, né? Eu lembro que no Ministério Público de Contas também, eu fiquei ali 5 anos esperando para ser nomeado. Quando eu fui nomeado, eu já tinha passado na Fazenda, enfim. E sempre sonhei, vou trabalhar, passei agora, 2014, fui nomeado 5 anos depois. Se eu tivesse, né, enfim, de repente assumido, talvez eu estaria competitivo para continuar estudando. E que bom que tu se mantivesse estudando, né? E também ninguém muito acreditava em concurso do TCE tão rápido novamente, né? E que nada, quando começou a andar ali, tu retomasse.
e agora está empossada no cargo. Eu imagino que seja o último, né? Não, não sei, assim, às vezes a gente dá uma vontade de voltar, né? Sabe que assim, entre tantas coisas que eu fiz na pandemia, porque realmente eu sei que a pandemia foi um período de desgraça para o mundo inteiro, porém, eu particularmente tirei muitos pontos favoráveis em tudo que aconteceu, assim, né? E uma das coisas que eu comecei a fazer na pandemia foi uma segunda graduação. Então, eu estou terminando direito agora. Eu comecei no segundo semestre de 2020 e estou terminando. E assim, quem sabe eu talvez daqui a um tempo vá me enveredar para a carreira jurídica mesmo, mas nesse momento não é o que eu tenho em mente. Eu quero utilizar a faculdade dentro do órgão mesmo, né? Que realmente é um órgão que valoriza bastante a formação do direito, né? Tem uma pegada muito jurídica, né? E já estou aproveitando nesse sentido. Mas vai que me bate uma saudade aí de fazer questões, de estudar, de passar um nervoso, de quase chorar de nervoso no meio de uma prova. Porque eu sou dessas que entram numa pilha de nervos mesmo, assim, sabe? E que estuda no banheiro, trancada no banheiro até a hora da última chamada ali da entrada da prova, né? Mas quem sabe, né? Vamos ver. Não vou dizer que eu encerrei assim, né? Não vou dizer que dessa água eu não beberei mais, porque às vezes dá uma saudadezinha, sabe? Eu ainda acompanho algumas páginas, alguns concursos, ainda não consegui me livrar totalmente, sabe? Dessa vida. Não, o professor de Clerc falava que é uma cachaça, né? O Uhum. concurso público é uma cachaça, né? Tu sempre tem aquelas recaídas ali. Sim. Ô Vivi, assim, vamos entrar um pouquinho agora na parte de estudar mesmo, do teu estudo, Vivian e seus cadernos de questões ali, e os seus Uhum. materiais, né? Uhum. Como é que era essa questão do teu material assim de revisão? Como é que tu montava esse material? Tu tinha ele escrito, tinha ele digital, como é que tu fazia? Como eu falei, eu não tinha tanto tempo para revisar, eu não tinha muito tempo para estudar, então acaba que a revisão ficava em segundo plano. Como é que eu fazia, assim, né? Quando eu estava respondendo questões, já resolvendo as questões no TEC, eu já era daquelas que ia, quando errava uma questão, já ia olhar a resposta certa, enquanto eu estava resolvendo. Eu não deixava para o final, eu não deixava para o final da bateria. E ali eu ia construindo o meu material de revisão. O meu material de revisão era sempre focado nos erros, né? Porque, pelo menos particularmente comigo, os meus erros sempre eram os mesmos. Nos mesmos assuntos, nos mesmos... aqueles assuntos espinhosos, aqueles que eu tinha dificuldade. Era, assim, sempre a mesma lista de questões, e quando você está passando um tempo, principalmente assim, as questões do CESP, que são muito objetivas, você acaba decorando, e mesmo de modo tradicional, analógico mesmo, caderno e caneta, eu anotava, porque isso favorece a minha memorização. Eu gosto de escrever, né, para memorizar. Então, a minha revisão era feita sempre nas questões que eu errava, em cima das questões que eu errava e no papel mesmo, porque isso me ajudava a memorizar que eu precisava reforçar, né, os assuntos que eu precisava reforçar. E assim, para mim, aquele meu caderninho de revisões valia ouro, principalmente na reta final, de última semana e tal, que você já não tá mais naquela pegada de resolver questões, que você tá naquela pegada de realmente preciso dar uma geral, preciso passar por tudo. E era o meu caderninho que eu levava para a prova também, né? Então eu dava aquela última revisada e eu fazia de uma forma assim que eu fazia uns esquemas assim, né? Para pegar palavras-chave e tal, até porque eu acho que isso ajuda bastante também numa discursiva. E nessa prova do CESP mesmo, foi com base no meu caderninho
de revisão que eu consegui desenrolar aquela discursiva, porque eu li aquele assunto da discursiva na manhã da prova. Sentada, deitada na minha cama ainda de pijama, eu li o assunto que era de políticas públicas e tal, e tava lá, porque era sempre uma questão que eu errava, sempre parava naquela questão, e fiz um baita de um esquema assim no caderno, e com ele eu fui super fresca assim. Quando eu li a discursiva, quando eu abri a prova e li qual era o tema da discursiva, eu abri um sorriso, assim, porque tava lá. Eu falei, meu Deus, eu li isso hoje de manhã. E realmente, assim, essas coisas podem acontecer. Então, eu acho super importante, assim, claro, cada um tem o seu jeito, né? Vai revisar com flashcards, vai revisar com anotações no próprio PDF, no Word. Para mim, era o meu caderninho no papel e caneta mesmo, assim, e sempre com base nas questões que eu errava. Fora isso, eu não fazia resumo, não fazia revisão, não. Era direto questão só mesmo. Legal, Vivi. Ali quando eu monto as metas, quando eu penso, eu tento replicar exatamente o que eu fazia. E o que eu fazia é exatamente o que tu faz também, né? Uhum, Ah, uhum. tá. Eu vou estudar atos administrativos, tá? Eu não vou pegar lá o assunto lá e ler o resumo de todo aquele conteúdo para, né, para refrescar minha memória, não. Vou fazer uma bateria de questões. O que eu estou acertando com convicção, eu já sei, não precisava ter revisado. Ah, o que que eu estou errando? Beleza, então vou trabalhar nos meus erros, né? Ah, é um assunto que realmente falta conteúdo, é alguma coisa que eu fiz com pressa, é algo que realmente eu estou esquecendo, e ali a gente vai trabalhando sempre nos erros e vai melhorando o nosso material. Uhum. Eu conversei com o Roger foi mês passado, né? E ele também sempre fazia a mesma coisa que tu fazia, assim, ia montando o material de revisão em cima dos erros. Eu acho que é a maneira que mais funciona para mim, eu tento replicar para os alunos, assim, né? Vai revisando os teus erros. E aí ele sempre vai ficando um material um pouco mais enxuto, né? Porque se tu pega para revisar, sei lá, licitações, fica um resumo gigantesco. Mas aí, poxa, licitações aqui eu erro aqui as modalidades, eu sempre esqueço aqui os valores e aquilo ali que tu precisa levar para a prova, né? É, por isso que eu digo que o estudo por questões, ele realmente, ele revoluciona, assim, a forma de tu estudar e principalmente o teu desempenho, porque é uma quantidade absurda, o conteúdo é gigantesco, é uma quantidade absurda de informações que você tem que memorizar e internalizar, e hoje eu não consigo visualizar outra forma de se estudar, que não seja por questões. Eu não consigo nem mais parar e ler um PDF inteiro, eu não tenho nem mais paciência para isso. E realmente, assim, é a única forma de tu ter uma visão do todo do conteúdo, é o estudo por questões, né? Porque daí chega no final, claro, no começo não tem jeito, você tem que encarar o PDF, não tem... Existem algumas disciplinas, algumas disciplinas não, mas alguns conteúdos que você consegue passar direto para as questões, que eu acho que seriam aqueles mais de lei seca, assim, de literalidade. Você lê a lei uma vez e já vai para as questões, não fica perdendo tempo com teoria, com nada disso, né? E lógico, aqueles também que eventualmente você não vai poder fugir do vídeo, né? Que para mim eram as disciplinas de exatas, assim, né? Raciocínio lógico, uma matemática financeira, que eu tenho bastante dificuldade mesmo, então tinha que ser em vídeo, daí eu tinha que perder um tempinho ali com o vídeo e depois partir para as questões. Não poderia ir direto para uma questão, para uma bateria de questões. Teria que realmente assistir aulas, né? Ou aqueles, assim, que o professor é realmente muito bom, né? Como o Marcelo, assim, né? De AFO, Adriana Figueiredo e tal, que vale a pena você parar, principalmente quando você está cansado de fazer questão e de ler PDF, né? Naquela reta final, assim, pô, eu não tô aguentando, tô cansada, mas você não pode também perder contato com o conteúdo. Então, pega uma videoaula ali na reta final e fica só relembrando, pegando as dicas, né? Eu gosto muito daqueles aulões de véspera, né? Aquela do estratégia, né? A hora da verdade. Eu gosto bastante, assim, embora aquilo ali não vá construir o conteúdo que você precisa,
eu acho que sempre tem uma diquinha ou outra que na hora da prova você lembra do professor falando, né? Da forma como ele falou, da forma como ele abordou aquele assunto e te ajuda a lembrar de algum conteúdo que poderia ter passado batido, assim, né? Na véspera eu gosto bastante, mas só assim, mais nessa reta final, para fazer um estudo mais descansado mesmo. Assim. É assim, quando a gente está principalmente no pós-edital, até puxando um pouco o que tu falasse ali, a gente vai respirando aquele concurso, né? Então, Uhum. qualquer tempo que tu não tá ali estudando, pensando naquela prova, é um tempo que tu se sente, pelo menos é o que eu me sentia, né? Desconfortável. Pô, Sim. eu podia estar Uhum. estudando e tô aqui, então tu não. E aí é aquela coisa, pô, eu quero estudar, mas eu tô cansado, tô com dor nas costas, tô com dor de cabeça e tal. Aí a gente vai se socorrendo desses conteúdos mesmo, né? Vídeo, áudio, enfim. Eu acho que todas as ferramentas elas são muito úteis, né? Mas, enfim, as listas de questões, o estudo por questões, tem que ser, digamos, a estrutura, é a base do nosso estudo e a gente vai usando outras ferramentas para complementar, né? Uhum. E voltando também um pouquinho no que tu falasse ali, falasse rapidamente, né? Mas como é que é essa tua semana de véspera de prova? Tu vai tirando o pé, tu tenta não pensar no concurso, tu fica ansiosa? Fala um pouquinho aí lá daquela véspera de prova. Gostaria de poder tirar o pé, mas nunca foi possível, porque eu tô sempre atrasada nos conteúdos, sempre eu tô correndo atrás. Então, as minhas últimas semanas de prova sempre foram loucura total. E eu sei que isso é uma falha, porque eu chegava muito nervosa. Sempre foi assim. Lógico que depois do TRT e do TCE de 2016, é lógico que eu aprendi um pouco a controlar o nervosismo, mas assim, o problema é que eu estava sempre atrasada no conteúdo. Então, aquelas últimas semanas eu tinha que ainda recuperar alguma coisa, ver alguma coisa que ficou para trás, uma lei específica daquele concurso, uma lei estadual, aquela coisa que a gente não estuda com antecedência porque é específica daquele concurso. Eu sempre tenho que vencer esses conteúdos na reta final. Então, as minhas últimas semanas de prova sempre são as mais intensas da minha preparação. Eu sei que não é o certo, eu sei que não deveria ser assim. O certo é a gente já estar com um estudo construído de longo prazo e chegar nas últimas semanas até para cuidar do psicológico e ir desacelerando. Mas comigo, eu nunca tive essa opção. Eu realmente tive que ficar na loucura do estudo até o dia anterior, até a véspera da prova. Eu estou estudando desesperadamente até o olho sangrar mesmo, até não conseguir mais ficar acordada. E isso realmente eu posso dizer que me prejudicava bastante, assim, sabe? Porque eu realmente ficava, no dia da prova eu tava sempre uma pilha de nervos, assim, porque eu tava com a adrenalina lá nas alturas, assim, né? E cansada, eu tava sempre cansada. Essa prova do TCE de 2022, eu, eu fui para a prova extremamente exausta. Eu tava muito cansada mesmo, e na hora da prova eu tava completamente sem paciência, assim. Tanto é que eu fiz a prova assim com muita rapidez. Eu acho também que o estudo por questões ele ajuda nisso, a gente ganha muita velocidade, isso foi bom. Foi uma grande diferença para mim dos concursos de 2016 e 2017. Para esse foi que eu ganhei muita velocidade ao responder questões, principalmente as do CESP, que são assim super objetivas, né? E mas eu estava exausta, eu estava cansada e eu não via a hora de me livrar daquilo ali. Eu queria entregar aquela prova, sabe? Eu terminei, eu não quis revisar. Eu fui pro banheiro, ficar pensando assim na vida, respirando. Voltei, fiz a discursiva sem rascunho, só fiz um esquema, fiz diretaço, assim, e eu poderia ter feito porque me sobrou bastante tempo naquela prova, mas eu já estava assim no meu limite mesmo, assim justamente por isso, porque como eu não não tinha assim aquela a constância do estudo, né, no pré-edital, eu tinha sempre que recuperar o tempo perdido, assim. Então, infelizmente, até o último dia eu tava lá estudando igual a louca. Falando um pouquinho de discursiva, né?
que tu considera assim a melhor maneira de estudar as discursivas, assim, já que a área de controle, tribunais, a área fiscal também, quase toda a prova agora está vindo com discursivas, né? O que que tu sugeres assim para estudar discursiva? Cara, estudar discursiva não tem jeito, tem que praticar, tem que escrever, escrever, escrever. Eu acho que vale a pena no começo, quando você está construindo o teu estudo, é, fazer uma discursiva meio colada. Não tem problema começar assim, né? Pega um conteúdo, um tema, né? Afeta aquele concurso que você está se preparando e, porém, você ainda não tem aquele conhecimento para poder sair escrevendo, né? Mas não deixa de estudar nesse momento, não deixa de praticar a discursiva nesse momento, não vai deixar para praticar uma discursiva só quando está com conteúdo super bem consolidado dentro de ti, porque escrever é prática, não tem jeito. E, meu Deus, existem aí professores super especializados, né, em discursiva, que realmente têm dicas valiosas, né, ensinam muito bem como preparar, como fazer uma discursiva e focado naquela banca, porque também muda bastante de uma banca para outra, e de um concurso para o outro, de uma área para outra. E não tem jeito, tem que escrever. Começa fazendo discursiva já dando uma lida no assunto antes de escrever, e com o tempo daí sim vai aprimorando aquele estudo de discursivas até chegar num ponto em que você pega um tema e realmente você tem que sair escrevendo sem ler nada. Vai com o que você tem na mente, porque é isso que vai acontecer no dia da prova, né? Mas o estudo para discursivas tem que começar o quanto antes. Ainda que eventualmente o concurso que você está focado pode ser que não tenha discursiva, sei lá, mas a gente nunca sabe, né? O estudo de um concurso, ele se acumula, então se você não conseguir aquele que você quer, aquele conhecimento vai ficar para o próximo, e assim vai, né? O pré-edital de um é o pós de outro, e assim vai. Então, estuda mesmo no começo, colando a matéria, e depois, mas vai escrevendo, vai escrevendo. E depois, aí sim, reserva um dia da semana, uma manhãzinha ali de sábado, um dia que esteja mais tranquilo, que possa reservar com calma para escrever, até porque, assim, quando eu comecei a estudar, a treinar as cursivas para o CESP, é que eu fui ver o quanto tempo eu perdia passando a limpo, por exemplo, que era uma coisa que eu não tinha noção. E eu perdia pelo menos uns 25 minutos ali passando a limpo. E 25 minutos numa prova de concurso é uma vida. Você não pode perder tanto tempo assim. Então, não tem jeito. É treinar, treinar e não ficar com medo. Ah, eu ainda não sei o conteúdo. Não, vai escrevendo. Vai escrevendo porque é prática. E com o tempo, realmente a gente vai melhorando, assim, né? A gente não precisa ficar pensando tanto na estrutura, não precisa ficar pensando nos elementos de ligação, aquelas coisas todas, de parágrafos e tal. Aquilo flui naturalmente. E aí, obviamente, quando você estiver com um conteúdo mais consolidado, você já vai estar fera, né? Porque você não vai precisar se preocupar com estrutura, porque aquilo já vai estar bem treinadinho na tua cabeça. Assim. Não, legal. Eu adicionaria o seguinte, né? Eu quero estudar para a área de controle, e eu sou formado em ADM, Uhum. né? Faz um levantamento do que o CESP e a FGV já cobraram de ADM, de AFO, de administração pública, em termos de discursiva, né? Só olha o tema ali e vê se conseguiria. Aqui eu conseguiria me virar. Esse aqui eu não faço nem ideia por onde começar o assunto e tal. Isso também vai dando insights para quando tu for fazer estudo da parte objetiva, a parte teórica, tu já ir pensando nessas situações, né? É algo que eu adicionaria no estudo da discursiva. O Vivi, tu falasse ali sobre a tua dificuldade matemática financeira, né? E até uma das perguntas que eu tinha preparado aqui, né? Como é que tu lida com essas matérias assim que tu tinha muita dificuldade, que o estudo não fluía? O que que funcionou para ti? O que que tu sugeriria para outras pessoas? Bom, particularmente para essas áreas de matemática, raciocínio lógico e tal, eu não conseguia fugir da videoaula, né? Era a única maneira que eu conseguia encontrar de entender um pouco melhor o assunto, assim. Então,
quando a pessoa tem dificuldade, ela realmente, óbvio, ela vai ter que dedicar mais tempo de estudo, do dia dela, de estudos, para aquele conteúdo que ela tem mais dificuldade. O problema é quando a gente justamente vai adiando aquele estudo daquilo que a gente tem dificuldade. E eu fazia bastante isso também. Isso também era um erro, assim, erro fatal, porque é ali na reta final que tu não vai conseguir vencer aquele conteúdo, né? E então, assim, quando a pessoa tem dificuldade em determinado assunto, primeiro de tudo, se ela não consegue partir direto para um estudo de questões, né, no caso de matérias assim como matemática, é o caso, né? Você tem que estudar ou o PDF ou uma videoaula, procurar aquele professor que se identifica mais, né? Eu tinha os meus preferidos, então eu ficava neles ali até o fim e tentava dedicar mais tempo do meu estudo para aquele assunto que eu tinha mais dificuldade. E aí, assim, lógico, as questões são aquelas que você tem mais dificuldade, são aquelas que você vai ter um índice de erros bem maior, então você vai ter que ficar revisitando com mais frequência. Não adianta, o teu ciclo lá ele é muito bem montado nesse sentido, mas se por acaso alguma coisa que está ali programado para ti, tu tá com um rendimento muito abaixo, não adianta só tu esperar a próxima lista de questões daquela semana. Volta nela antes. Reserva um tempo maior daquele dia naquele assunto, porque é isso que tu precisa melhorar. Então, assim, tenta fazer uma lista de questões daquilo que tu tá com mais facilidade, com percentual muito alto, mais rápido também, porque você não pode pular para não perder o contato com aquele assunto, e dedica mais tempo do teu dia para aquilo que tu tem dificuldade. E sempre procurar um professor que para ti seja melhor, né? Eu sempre fazia isso, assim, né? Em matemática e direito constitucional também, que eu tinha um pouco de... eu acho que o direito constitucional é uma daquelas matérias que mudou muito ao longo do tempo, no meu estudo de 2016 para cá. Antes era uma das matérias que eu mais tinha facilidade, um percentual de acertos altíssimo. E nos últimos concursos era sempre uma das piores disciplinas para mim, porque eu acho que o nível de questões aumentou demais, assim, dos concursos, o nível de dificuldade. Então era ali que eu perdi mais tempo, não tem jeito, né? Você tem que dedicar um tempo maior para aquilo que você tem dificuldade. Legal. Olivia, tua irmã aqui falou que tu passasse o teu primeiro concurso grávida de 8 meses. Uhum. Como é que foi essa história aí? Sim, Explica conta pra gente. sim, o primeiro concurso que eu passei foi um concurso da Celesc, aqui em Florianópolis. E na época eu fazia outra faculdade, eu não pensava em ser servidora, mas eu estava realmente num momento muito difícil. Eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí foi aí que surgiu a carreira pública na minha vida, assim. Eu precisava trabalhar, precisava ter um salário, estava grávida, estava numa situação muito difícil e assim, vou me inscrever num concurso. Mas naquela época era outra história, né? Isso foi em 2004. E aí veio da Celesc aqui em Florianópolis e eu passei em 4º lugar, mas não cheguei a assumir, porque daí meu filho nasceu e naquela época não tinha aquela coisa de você já assumir e entrar em licença maternidade, não tinha. E o resultado saiu assim alguns dias antes dele nascer. Então, e aí, mas foi esse concurso que também me deu aquele assim, olha, é uma coisa que eu posso fazer, concurso público, e dá para passar. E aí, meses depois, quando ele já tinha nascido, aí eu resolvi estudar para o TRT, que foi o concurso que apareceu, né? Aí eu já estava morando no interior de São Paulo. E aí, quando eu fiz a prova do TRT, ele tinha 7 meses de vida, era uma vaga, e eu fiquei em primeiro lugar. Então, assim, Legal. tudo é possível. Eu estudava com ele no colo, assim, sabe? E eu não dormia, ficava a madrugada inteira acordada. Mas, lógico que as coisas mudaram, mas já era difícil, sabe? E sempre foi difícil para mim. Eu sempre trabalhei demais, eu sempre tive que me dividir em várias tarefas, assim.
dar conta de um monte de coisa sozinha, e mesmo assim é possível. E acho que a gente tem que dar um jeito. A gente tem que fazer o que a gente pode dentro da nossa rotina, se aquilo é o sonho da pessoa, se é aquilo que ela quer, e o TCE era o meu sonho, eu podia ter desistido lá atrás, né? Em 2016, 2017, mas tô lá, tô aqui, tô feliz, já tenho 40 anos, a gente também não pode achar assim, tô velho, não, assim, colegas da minha faixa etária, nós somos a minoria, mas tem, né, tem o Luiz, que ainda é mais velho, né, que já participou da live aqui contigo, e é possível, assim, acho que a gente tem que acreditar sempre, traçar uma estratégia e fazer o que dá dentro da tua realidade, assim. A gente nunca... O mundo não vai parar pra gente estudar, não vai. Então a gente tem que dar o nosso jeito, sabe? E cada um trabalhar dentro da sua realidade para conseguir o que deseja mesmo, né? Não, legal. Tu falasse lá no começo da nossa conversa ali, mas eu vou até esclarecer aqui, né? Quando eu decidi abrir minha mentoria, trabalhar sozinho nessa vida louca de concurso, eu precisava mais ou menos, enfim, desenvolver, treinar, testar, o que funcionaria, e eu pensei em alguns alunos, algumas pessoas assim que me ajudariam, né? Eu estou assim muito feliz porque desses 5 primeiros que começaram comigo, 2 já desistiram ali e tal, e 3 ficaram estudando e tal, oscilaram, mas se mantiveram. Tu passou no TCE, a Mirella passou na CGE agora também, eu quero conversar com ela o quanto antes também. Tenho certeza que a terceira também vai passar e eu vou conversar, vou pegar o depoimento dela. Então, tu me ajudasse muito, assim, né? Pô, como é que isso aqui funciona? Como é que isso aqui... E a gente foi meio que... Eu fui aprendendo a trabalhar sozinho, enfim, do meu método, através dos teus insights ali, né? E eu sinto assim um ciclo se fechando, sabe? Para mim, particularmente, foi uma coisa que eu pensei lá, tu também estava retomando, tu seguiu ali estudando, sempre em alto nível, né? O 99% da aprovação já estava pronta para ti, só realmente eu fui o facilitador ali, consegui te manter motivada por mais tempo, assim. E agora, hoje tu é uma auditora do TCE, né? Um cargo que muita gente, assim como tu sonhou, muita gente sonha, já fica esperando pelo próximo, porque bateu na trave, né? Então, eu queria te agradecer muito, assim, particularmente pelo que tu fez ali naquele começo. Pode achar assim, eu te agradeço porque tu me deixou ser tua mentoranda de graça. Não, eu que agradeço. Porque eu tinha uma aluna de altíssimo nível, exigente, me ajudando ali a desenvolver também e pensando coisas que futuramente funcionariam muito bem assim para outros alunos, né? Então, para mim foi muito legal. E assim, Vivi, eu sempre termino assim, a nossa conversa aqui, a gente está praticamente 1 hora conversando, da mesma maneira, né? Eu peço assim, que tu deixa uma palavra para alguém que está começando agora. Então, a Vivian hoje, auditora do TCE, né? De repente falando para aquela Vivian lá de 2004, começando a vida dela, e também para aquelas pessoas que estão batendo na trave, né? Então, a Vivian hoje, auditora do TCE, falando com aquela Vivian que ficou ali a 2 colocações de passar nas vagas, lá no TCE de 2016. Fala um pouquinho para essas pessoas aí. Se eu pudesse encontrar a Vivian de 2016, de 2005, o que seja, né? Eu ia falar assim, insiste, mas não te apavora, porque o processo faz parte. E todo mundo é capaz, né? Todo mundo é. Eu tenho vários colegas que estão ali comigo no TCE, e eu gosto de ouvir a história de cada um, porque justamente eu vejo que não tem um padrão, entendeu? Tem aquela galera que estudou só no pós-edital mesmo, tem essas pessoas, né? E não necessariamente essas pessoas são brilhantes, são gênios, não. Tiveram uma sorte, tiveram uma estratégia boa e tal, mas todo mundo é capaz, todo mundo tem uma história, e tudo é uma construção, né? O estudo para concurso é uma construção, é degrauzinho por degrauzinho, não tem jeito, tem que ter paciência.
E se tem um cargo que é o teu sonho, vai nele. Mas também abra seus olhos para aqueles que estão ao redor e que possam ser uma escada e tal, porque a gente nem sempre se realiza só com o salário, né? Existem órgãos e órgãos, cargos e cargos, e o que importa é a gente estar feliz. Então, disciplina, foco e não tenha medo, porque tudo é possível, todo mundo é capaz, todo mundo é suficiente. A gente só tem que trilhar o nosso caminho, se conhecer. Quanto mais a gente se conhecer, melhor, o processo vai ficando mais fácil. E acredita que é possível. E, nossa, vale muito a pena mesmo. Eu tô muito feliz. Não, legal, Vivi. Eu queria te agradecer muito por ter participado, né, compartilhado a tua história com a gente. Uma história bem legal, descobri um monte de coisa aí que eu não sabia, assim, fica mais legal ainda, né? Assim, conhecer a trajetória de uma pessoa, né? Tenho certeza que muita gente vai se inspirar, assim, bastante no que tu conversou. A gente conversa aqui, eu deixo gravado, e aí isso aí vai rodando, YouTube, vai rodando Instagram, e muita gente vai ver, e às vezes tem aquela pessoa que tá mais ou menos na tua situação ali e precisava mais ou menos né, entender e se inspirar na tua história. Então, agradeço muito, tá, por ter se disposto aqui a conversar com a gente. Tu quer deixar uma mensagem final aí? Eu quero deixar uma mensagem para quem está assistindo e que por acaso ainda está pensando em ter o Ricieri como mentor. Cara, não faz tempo, porque assim, foi realmente revolucionou a minha vida, revolucionou o meu estudo. E se não fosse tu, eu não tinha conseguido. A gente não tem tempo muito para estudar, a gente tem que abrir, lançar mão dos melhores métodos, dos melhores materiais. E eu acho que, meu Deus, tu é uma bênção na minha vida. Já foi em 2016, quando eu era concurseiro, e continuou sendo até o fim. E a gente sempre tem que se cercar das mentes brilhantes, das pessoas que facilitam o nosso processo. Isso eu sempre soube fazer muito bem. Eu me cerquei das melhores pessoas, dos melhores mentores, e tu é com certeza o principal deles, assim. Para quem está na dúvida ou está ali, está com dificuldade de pagar, dá um jeito, dá um jeitinho, porque também não é caro, é possível, e vai, que vai dar certo. É isso. Legal, legal demais, Vivi. Obrigadão, então, aí pelas tuas palavras, obrigadão pelo teu tempo, tá? Que é o mais precioso mesmo, contar um pouquinho a tua história pra gente. Agradecer quem assistiu a gente, um monte de gente assistiu a gente, assistiu um pouquinho, assistiu o começo, final, depois também vai ver isso aí gravado. Obrigadão por tudo, obrigadão por quem acompanhou. E a gente vai se falando, tá bom? Obrigadão por tudo. Obrigada, gente. Obrigada, série. Tchau. Valeu, tchau.